Então, nós temos aqui a seguinte situação, né? Os cristãos reivindicam uma questão de respeito à fé. Bom, o que o Espiritismo tem a dizer? A questão a respeito da fé. O Espiritismo diz que toda fé deve ser respeitada, porque é falta de caridade não respeitar a fé alheia. Isso é fato, né? Quando desrespeitamos a fé alheia, nós estamos alimentando a incredulidade. E a incredulidade é algo muito perigoso quando nós pensamos assim: vivemos num mundo cheio de situações delicadas, cheio de situações difíceis, e que muitas vezes só a fé mesmo para sustentar uma pessoa. Fé, seja lá no que for, até mesmo uma fé em nada, uma força interior alguém tem que ter. E a fé, muitas vezes, é essa fé interior. Então, se a gente pensar que a transexual fez isso apenas por promoção própria, nós teríamos aqui um motivo, não direi de condenação, porque ninguém é digno de condenar ninguém, mas um motivo de censura moral, ou de, vamos dizer assim, ela não deveria ter feito isso, porque para se promover ela está cultivando a descrença alheia. Bom, não temos como avaliar o que se passa no coração dessa transexual quando subiu no carro alegórico e se colocou crucificada lá. Ela diz que fez isto como uma forma de mostrar para a sociedade o quanto a pessoa transexual ela é sacrificada e ela é punida diante da sociedade. Ela tem dificuldade de arrumar emprego, ela tem dificuldade de ser encarado como uma pessoa cidadã e que tem os seus direitos, e ela é ofendida na sua integridade o tempo todo. Coisa que eu não duvido, né? Basta conversar com uma transexual e a gente vai perceber que isso acontece mesmo no dia a dia delas. E mesmo a toda a comunidade GLBT que passa por situações desse tipo no seu dia a dia, de total desrespeito à sua integridade. De qualquer maneira, se teria, vamos dizer assim, motivos de um certo milindre por conta de um respeito de um símbolo. Agora, o que o Espiritismo tem a dizer sobre a questão dos símbolos? O Espiritismo diz que os símbolos estão abaixo das pessoas. As pessoas, elas estão acima. Os direitos das pessoas estão acima de qualquer símbolo. Então, se a gente tiver que optar entre um símbolo e um ser humano, o Espiritismo já está feito a escolha pelo ser humano, mesmo porque o Espiritismo não adota nenhum símbolo dentro da sua instituição. Né? Nós não temos nenhuma necessidade de defender crucifixos, imagens ou coisas do tipo. Então, para o Espiritismo, com certeza, a transexual não causou, né, no caso, o nome da transexual é Viviane, e o resto do nome não me recordo no momento, mas deixarei link com mais informações sobre os fatos, onde vocês podem ver o nome da transexual. Bom, então, para o Espiritismo, isso não é ofensa. Ora, se é ofensa para outros cristãos, nós lamentamos muito. Quanto à questão do Espiritismo se qualificar dentro do cristianismo, quero reforçar aqui que, apesar de muitas facções cristãs não reconhecer o cristianismo dentro do Espiritismo moderno, o Espiritismo codificado por Kardec, o Espiritismo ele se qualifica como cristão, sim. Né? Só nós não enxergamos a figura de Cristo exatamente da mesma maneira que enxerga o evangélico ou o católico, ou seja, nós não reconhecemos em Cristo uma divindade, nós reconhecemos em Cristo um exemplo, e o exemplo é que nos interessa. Né? Então, nessa história do crucificado, não nos interessa a cruz em si, porque a morte de Jesus para a gente foi apenas uma finalização de uma história importante e relevante, mas o que nos interessa é a vida de Jesus e é o exemplo moral dele. E qual é o exemplo moral de Jesus? É o exemplo que ele nos trouxe, a lei do amor no dia a dia. Então, o que nós poderíamos estar pensando e poderia estar sendo cobrada da transexual seria um respeito à fé alheia. De certo modo, talvez poderíamos cobrar isso dela, sem dúvida, né? Talvez seja até discutível por esse ângulo,